Olá, pessoal. Prazer, professor Natan Valentim. Conforme vocês sabem, sou professor de português, gramática, redação e literatura. Na aula de hoje, eu gostaria de discutir brevemente, por alguns minutinhos, a sua atenção, não mais do que 5, acerca da obra A Divina Comédia, de Dante. Esta obra, A Divina Comédia, é uma obra riquíssima, fenomenal, que já indico desde já a sua leitura. Esta obra, ela possui o gênero épico, ou seja, o gênero da Idade Moderna, assim como o poeta português Luís de Camões, que também vai dissertar, certo, com o gênero épico. Então, essa obra aqui, A Divina Comédia de Dante, ela é uma obra escrita por esse italiano, certo? E o italiano Dante, ele vai dissertar, vai separar nessa obra 3 livros. Então, será 3 livros em apenas um compilado. Porque nesses 3 livros teremos a primeira discussão que Dante irá levantar, que é acerca do inferno. A segunda discussão que Dante irá levantar será acerca do purgatório. E a terceira discussão que Dante irá levantar, suscitar nesse livro, será acerca do paraíso. Então, diferentemente dos cristãos, Dante faz essa separação entre purgatório, inferno e paraíso. Então, é uma obra, logicamente, crítica, uma obra literal, figurativa, e quando o cristão, ao ler essa obra, ele tem que se distanciar daquilo que está escrito nas Escrituras, dado que o cristianismo disserta no norte e Dante disserta num outro norte. E o que eu achei mais curioso nesta obra aqui, que Dante irá trazer à tona algumas celebridades autorais. Nisto, eu posso dizer aqui que ele vai trazer alguns autores, alguns escritores antigos que já morreram. Ele irá trazer escritores ao longo, certo, deste livro, em situações assim, arrupilantes. Ele vai suscitar a pessoa de Virgílio, ele vai suscitar também a pessoa de Hércules, ele vai suscitar aqui a pessoa de Jasão, ou seja, Dante ele vai ser muito, digamos, criativo em trazer para a sua obra diversos autores e escritores e personagens de outras histórias brilhantes da literatura grega, romana, mundial, ele vai pegar e colocar no seu livro. Olha que brilhantismo que Dante faz, certo? Então ele vai juntar aqui, vai pegar o Henrique III da Inglaterra. Eu estou aqui relendo para ir lembrando, porque é muitos nomes, sabe? Ele vai suscitar aqui aquela história da Torre de Babel, que é descrita lá na Bíblia Sagrada. E ele vai mostrando várias etapas, certo? Desse purgatório, desse inferno, desse céu. Então Dante ele é muito criativo. Então essa obra eu indico de antemão, é uma obra riquíssima. Ela é uma obra que faz parte da literatura clássica. Este exemplar que eu estou em mãos é um exemplar com uma linguagem facilitada, uma linguagem acessível para os jovens, certo? É uma obra que foi adaptada justamente para que os jovens pudessem ter contato com essa literatura de qualidade. É uma adaptação do autor Luiz Galdino. Ele vai adaptar essa obra numa linguagem, digamos, moderna. Logicamente, se for numa visão, numa perspectiva acadêmica, esta obra adaptada, ela não serviria com tanta exatidão. Porque numa análise acadêmica, numa crítica textual acadêmica, você vai pegar aqui vocabulários que não vai servir, certo? Então, para você que é acadêmico, gosta de apreciar um vocabulário mais arcaico, o arcaísmo, um vocabulário que já caiu em desuso, para você que quer ter contato com as palavras originais, certo? Claro, as palavras que vão ser próximas ali da tradução original, porque foge também. Mas espera aí
que isso é um outro processo que eu não irei explicar agora, nessa curta aula aqui. Bom, mas de antemão, para nós não excedermos o tempo proposto no início dessa aula, recomendo para vocês essa obra, certo? Especialmente se você tem um filho, uma filha jovem, adolescente, dê de presente essa obra aqui, certo? É uma obra de qualidade que cai em peso em concursos públicos. E eu, como professor de literatura, posso dizer isso porque cai mesmo, certo? E cai mesmo. Então, assim, é interessante que você compre e dê de presente para o seu filho, sua filha. Leia junto. É uma obra curtíssima. É uma obra que não chega próxima de 100 páginas. É uma obra que contém 76 páginas, a contar com o prefácio. Então, é uma obra que você consegue ler em 1 ou no máximo 2 dias, digerindo de forma vagarosa, sabe? Extraindo ali a substância dessa literatura, dessa obra prazerosa de você ler. Então, está aqui recomendado para vocês, nessa aula de hoje de literatura, A Divina Comédia. E para você que disserta, escreve redações, para você, adolescente, jovem, que vai prestar neste ano a avaliação do Enem, fique atento, porque obras como esta vão lhe ajudar a ter um arcabouço cultural. E este arcabouço cultural, ao escrever uma redação, você conseguirá associar um assunto complexo com outras referências bibliográficas. E isto dará na sua redação uma autoridade acadêmica. Irá fornecer para a sua redação uma autoridade acadêmica. Então isso é muito importante. Não pense que ler livros é coisa de gente chata, de gente intelectual. Não, ler livros é a única forma que nós temos de mergulhar na história, de mergulhar na ciência, de mergulharmos acima de tudo da literatura do nosso passado e de tudo aquilo que é cultural. Porque a partir da leitura teremos a música, teremos a arte, teremos a cultura, enfim, teremos esse mundo colorido que temos hoje. Pense só, que mundo chato, sombrio seria este que vivemos sem a presença de ricas literaturas como estas, certo? Recomendo também um outro livro, de antemão, Assim Falava Zarathustra. Esse livro aí é muito interessante, vai ter ali citações de outras obras riquíssimas, então fica aí recomendado para você, jovem, para você concurseiro da PM também, concurseiro de outros concursos. Fique ligado porque ler livro vai agregar aí no seu vocabulário, conhecimento, no seu arcabouço cultural. Bom, a aula de hoje está encerrada. Agradeço vocês por terem assistido até aqui. Ao longo da semana tentarei gravar uma outra aula curta de gramática aplicada, certo? Estarei exibindo aqui para vocês, certo? Um abraço a todos. Siga-me no Instagram, @NATHAN_Valentim, com M no final, _prof, de professor. Um abraço, um beijo. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com outros amigos e grupos de estudos no WhatsApp e no Telegram. Beijos, tchau, tchau!